O que é uma função? A função, ela é um script, um código que pode ser chamado de diversos lugares dentro do banco. Então, eu posso fazer um select e chamar uma função. Ela é uma procedure, é um script pré-carregado ali, um script que você cria, que sempre que você chamar ele, ele vai retornar um único valor, certo? No Postgres, a função, em qualquer outro lugar também, funções, elas sempre retornam apenas um valor. Então, você pode usar isso para criar qualquer coisa no banco de dados. Então, você quer obter a quantidade de saldo de um produto. Você cria uma função e sempre que você precisar saber o saldo de um produto, você faz um select chamando essa função que ele já vai trazer automaticamente. Você não precisa fazer o select inteiro para toda vez que você precisar de um saldo. Então, essa é a função. Temos também as triggers. O que é trigger? Triggers são os gatilhos. E o que esses gatilhos fazem? Eles são disparados automaticamente. Então, por exemplo, eu posso criar uma trigger para quando for inserido um pedido no sistema. Eu posso criar uma trigger para quando for alterado o valor de um campo. Eu posso criar uma trigger para quando for excluído o valor de um campo. Então, triggers elas são muito utilizadas para calcular automaticamente um campo ou para criar um log. Então, tipo assim, qualquer coisa que você precise fazer de uma maneira automática, quando acontecer alguma coisa no registro da tabela, você vai chamar uma trigger. E dentro dessa trigger, ela vai chamar uma função, certo? Então, a gente vai ter nessa aula aqui de hoje exemplo dessas duas situações, certo? Então, o que a gente quer nessa aula aqui? A gente quer criar o código do pedido de maneira automática. Então, a gente quer que esse campo aqui seja criado automaticamente quando a gente inserir um novo pedido, certo? E o código do nosso pedido ele vai ter a seguinte formatação. Ele vai vir os primeiros 2 dígitos, o ano atual, o terceiro e o quarto dígito, o mês atual, e os 4 últimos dígitos, uma sequência de quantos pedidos tem no sistema desse mês, do mês atual. Então, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse mês, se eu tivesse 10 pedidos já nesse mês, então ele ia trazer aqui 10 mais 1, 11, dessa forma. Sempre um número a mais, que é o próximo número do pedido, certo? Então, a gente vai ter essa função aqui que vai fazer isso automaticamente e já passar para esse campo aqui, código do pedido, para que não seja código, para que a gente não tenha que preencher manualmente e que a gente não tenha que programar isso toda vez que a gente for inserir um registro na tabela. Então, lembra das ferramentas que eu falei para vocês que é importante que use, porque hoje em dia tempo é dinheiro e quem fica programando aqui, perdendo muito tempo com código, os novinhos que estão chegando passa a perna e passa por cima, porque os caras usam ChatGPT. Então, vamos lá também. Já criei aqui o ChatGPT. Eu já tenho aqui a função, as 2 funções e a trigger já configurada aqui, que eu pedi para isso para ganhar um tempo aqui otimizar a nossa aula. Então, copiei aqui essa função e vou explicar para vocês o que ela está fazendo. Então, o que essa função aqui vai fazer? Toda vez que eu chamar ela vai gerar o código para a gente. Então, como que ela vai gerar esse código? Então, eu declarei aqui 3 variáveis do tipo texto, ou melhor, 4 variáveis do tipo texto, que uma vai ser o ano, outra o mês, outra um contador e outro código de fato já montado. Então, como que vai funcionar? Na variável ano, aqui no begin, quando inicia de fato a procedure, o script, então aqui no ano, o que ele vai pegar? Ele vai converter para caractere a data atual, pegando apenas o ano. Os 2 dígitos aqui. Se eu quisesse pegar o ano inteiro, eu colocaria mais assim, certo? Então, os 2 últimos dígitos aqui. O mês vai fazer a mesma coisa. E depois ele vai fazer um select na quantidade de pedidos, na tabela de pedidos, já jogando o valor desse count dentro da variável contador. Ou seja, aqui nesse select, ó, esquece esse cara aqui. Aqui, ó.
Esquece esse cara aqui. Então, o que que isso aqui retorna? Ele retorna a quantidade de pedidos criados dentro desse mês. Tá vendo que ele tá fazendo um trunque aqui? Só que a diferença é que ele já pega esse count aqui e já joga dentro da variável contador, certo? É uma boa prática. Também daria para fazer assim, ó. Contador é igual e faz o select, e joga esse select aqui dentro. Só que sem esse cara aqui, ó. Também daria para fazer assim. Mas a boa prática é essa que o ChatGPT aqui já nos deu mesmo, tá? Então, beleza. Então, com base nos pedidos do mês atual, como que ele tá pegando o mês atual? Nesse trunque aqui, ó, date trunque, o mês do mês atual. Esse trunque aqui, ele pega o primeiro dia do mês, tá? Então, ele vai fazer um select em todos os pedidos desse mês, vai ver quantos tem, vai retornar aqui nesse contador. Desse contador, ele vai retornar no count, né? Desse count, ele vai jogar dentro da variável contador, aonde na montagem do nosso código, ele vai pegar o ano, que pegou aqui, vai pegar um mês e vai juntar com o contador mais um, certo? Esses dois pontinhos é uma concatenação. Ele vai juntar. Então, ele junta o ano com o mês e depois junta com tudo isso aqui. O LPAD é uma função do Postgres para ele fazer um preenchimento automático com base na quantidade de caracteres. Então, eu defini que são 4 caracteres que eu quero e ele vai preencher com um 0 para cada caractere que faltar. O L significa que ele vai fazer assim, ó. O L é de left. Então, como a gente definiu aqui 4 caracteres, então ele vai colocar 1, 2, 3, 4, certo? Aí ele vai preencher da forma do último dígito para esquerda o valor retornado aqui nesse contador. Então o contador ali, se ele retornar 1, vai ficar assim. Se ele retornasse 11, ia ficar assim. De forma que eu sempre vou ter 4 dígitos aqui. Mesmo que não preencha, a função LPAD, ela preenche com 0 à esquerda. Se eu quisesse zeros à direita, aqui eu colocaria rightPad. Errorpad, não sei pronunciar. Então, como eu quero à esquerda, LPAD, que é o leftpad, certo? Então, essa função aqui, ela faz isso junto com o contador, que soma mais um, que seria o próximo número, e retorna o nosso código aqui na variável. E a função inteira por si, ela retorna aqui o código convertendo para BigInt, que é o formato do campo aqui na tabela de pedido, certo? Também tem como fazer cast. Eu posso pegar o código. Em vez de fazer dessa forma aqui, essa conversão de texto para BigInt, poderia fazer assim, ó. Cast, ou melhor, código, eu posso pegar aqui, em vez de fazer esse return assim, eu poderia fazer assim, ó. Código, ou melhor, cast, abre parênteses, código, as, aí BigInt. Também dá certo. Só que aqui eu errei alguma coisinha aqui. Acho que é com 2T. Não. É return. É return, não é returning. Return. Oh. Return. Sim. Beleza? Então assim também daria certo. Eu vou voltar aqui para o jeito que o ChatGPT deixou pra gente aqui. Só para mostrar para vocês que, por mais que a gente use o ChatGPT, a gente sabe o que a gente está fazendo. Você sempre deve saber o que você está fazendo. Uma coisa que eu digo, o ChatGPT, ferramentas de IA, elas são para auxiliar, para te ajudar a ganhar tempo. Não é para fazer para você. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ser a cabeça. Então, se o ChatGPT te dá um código, você colocar aqui, você não entender o que esse código está fazendo, procure entender o que o código está fazendo. Você tem que saber, certo? Então, beleza. Aqui retornou. Então, a gente vai selecionar tudo e vamos criar essa função. A função foi criada.
Agora eu vou vir aqui, ó, nas funções, vou atualizar e ela tá aqui, ó, gerar código do pedido, que é o nome da função aqui, certo? E nós vamos agora também criar uma outra função que vai chamar essa função. É assim mesmo, mas vocês vão entender por quê. Então aqui, ó, já vou apagar essa função, a gente já fez. Eu vou criar essa função aqui agora. Lembrando que a criação das funções tem que ser na ordem que eu estou passando para vocês. Primeiro você tem que ter a função principal, depois a função que retorna, depois a função que é chamada, a função de chamada, e por último a trigger. Se você tentar criar uma trigger antes dessa daqui, vai dar problema, porque ele não vai achar o nome da função aqui, ó. Ele não vai achar. E se você tentar criar essa daqui antes dessa daqui, também não vai achar isso aqui. Então tem que ser nessa ordem aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Beleza. Aqui, essa função não tem muito que eu passar para vocês, porque ela é básica, entendeu? Ela só aqui, ó, create or replace function. Essa aqui é uma função de trigger. Então, retorna como uma trigger. E aqui ele faz o begin, aqui ele começa. Se o novo código do pedido for vazio, ou seja, se new, ncódigo, ou seja, quando a gente chamar essa função, a gente vai estar chamando essa função a partir de uma trigger que está relacionada a uma tabela. Então, nessa tabela, quando eu tenho aqui new, significa que é o novo registro. Se o novo registro que está entrando, o campo ncódigo dele for vazio, então ele vai pegar o novo campo e vai jogar o valor que é retornado da função que acabamos de criar. Entendeu? Então, o que ele está fazendo? Ó, o Postgres, acabou de entrar um pedido aqui. Automaticamente a trigger vai chamar essa função. Essa função vai fazer o quê? Se esse novo registro, o campo código, é vazio, então esse novo código vai receber o código do pedido que foi gerado naquela função que a gente acabou de criar, certo? Ele vai retornar o novo e assim morreu a função aqui. Então vamos criar esse cara aqui, beleza? Ainda não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente não tem a trigger. Então vamos agora aqui já limpar esse cara aqui, ó. Aqui na função, ó, pode ver que já tem dois agora. A gente tem a função que faz o negócio acontecer e tem a função de chamada. E agora a gente vai criar a trigger. Dá para criar trigger de maneira visual aqui também no dbeaver, mas eu acho que assim ficou mais didático nesse momento, tá? Porque daí eu passo para vocês aqui cada situação. Então aqui, ó, create trigger, o nome da trigger é apenas o nome da trigger. Antes de inserir um registro na tabela TB pedidos, para cada linha, execute a função. Ou seja, qual função? trg set código. trg de trigger, set ncódigo. Que é essa função aqui, ó. Entendeu? Então, a gente vai criar essa trigger aqui. Beleza, criou a trigger. Então, o que acontece? Se eu vim aqui, ó, vou dar um atualizar aqui, tudo. Vou fechar tudo aqui. Ó, fechei tudo. Fechei tudo. Então, se eu vim aqui agora no esquema do meu banco, ó, DB curso, esquemas, público, tabelas, pedido. Se eu der um duplo clique nela aqui agora, eu venho aqui, eu vejo os campos que eu tenho aqui na coluna, ó, na propriedade, eu vejo os campos que eu tenho. Eu venho aqui nas constraints, eu vejo as constraints que eu tenho. Que são essas constraints? São a primary key e a unique key. Essa unique key aqui, ela tá pegando o código. Ela não deixa o código repetir. Eu tenho as chaves estrangeiras. Eu tenho os index. E eu tenho aqui também, ó, triggers, certo? Então, essa trigger aqui, o que acontece? Qual que é a temporalização dela? Temporização dela. Before é antes. Então, antes do insert, ele vai rodar essa função aqui, ó. Vou dar um duplo clique aqui, ó, que ele abre essa função. E eu dando mais um duplo clique aqui, eu vou chegar na função que faz o código mesmo. Aqui, ó.
Aqui, ó, eu seguro o Ctrl e aperto aqui, ó, gerar código do pedido, ele me leva lá para a função, certo? Vamos agora verificar se isso deu certo. Então, como que a gente vai verificar? Vou tentar criar aqui um novo pedido. Ó, tabela de pedido. Vou vir aqui nos dados, a gente já tem um pedido. Então, na teoria, ele tem que retornar aqui o código 2 automaticamente nesse pedido, mas naquele formato de ano, mês e sequência. Então, eu vou dar aqui um insert, não vou preencher o ID que vai preencher manualmente, não vou preencher o código que vai preencher manualmente, o ID do cliente eu vou preencher com 3, que é o único cliente que a gente tem, o valor a gente não tem, é só isso, só o ID do cliente. Vou dar um salvar, ó, percebeu? Então, a gente já tem aqui a estrutura de ID do pedido automático, o código do pedido, esse aqui é um código amigável para o cliente. Então, vamos supor que você tem um time de vendas aí, ele já vai saber, aqui a gente errou uma situação aqui, ó. Ele está trazendo aqui o ano inteiro, a gente não quer que traga o ano inteiro, mas a gente já vai voltar lá corrigir, tá? A gente quer só os 2 últimos dígitos aqui do ano. O ID o cliente e a data e hora do pedido atual, certo? E outra coisa também, esse código do pedido, ele é o único, a gente criou uma constraint na aula anterior para isso, então ele não vai deixar, por exemplo, eu repetir aqui, ó, se eu tentar salvar, ó, duplicate key value viola a unique constraint da tabela de pedido. O que ele está dizendo? Que esse código do pedido aqui já existe, certo? Então, eu vou dar um cancelar aqui. Isso é uma regra de negócio onde em qualquer lugar do seu sistema no front-end, em nenhum momento será possível repetir um código de pedido. Então, vamos corrigir esse código aqui, ó, que era para ele ter trazido aqui 25 só, em vez de 2025. Então, o que a gente vai fazer? Tem várias formas. Você pode vir aqui na tabela e chegar até a função aqui, através da trigger, ó, duplo clique na trigger, daí eu venho aqui, dou duplo clique essa função aqui, dou duplo clique aqui. Beleza, chegamos na função que gera o código. Aonde que está o erro? Aqui, ó. Eu acho que eu salvei na hora que eu coloquei esse negócio aqui. Então, eu vou dar um salvar e vou dar um executar. Beleza, eu vou fechar tudo aqui de novo. Vamos criar mais um pedido agora? Então, vamos aqui, ó. TB pedidos. Dá duplo clique, vou vir em dados. Vou inserir aqui um novo pedido. A única coisa que eu vou preencher aqui é o ID do cliente. O restante já vai preencher tudo automático. Então, ele tem que trazer aqui o final 3. Olha lá. E agora sim veio no código correto que a gente definiu lá, certo? Bom, então nessa aula, pessoal, a gente aprendeu a criar uma trigger e função, certo?